todos, eu 1000% eu preferia estar numa sala de aula com vocês agora. Para quem me conhece aí de longa data, o dinamismo que eu gosto de fazer as aulas, aplicações, de conversar com vocês, digamos que é uma situação em glória, o que a gente passa aqui pelo remoto, tá? Eu trabalhei na primeira PNP com estatística aplicada, eram mais ou menos uns 60 alunos matriculados, e eu acho que quase 45, 46 conseguiram passar adiante, serem aprovados, né? Foi a melhor experiência que eu tive de todas as APNPs, de todas as turmas. Eu trabalhei, acho que em 8 ou 9 turmas entre ensino médio, superior, no instituto. O segundo ciclo de APNP eu nem considero, porque atravessou ali Natal, Ano Novo, Janeiro, pouca gente quis fazer, né? Então, a estatística aplicada do APNP foi a melhor experiência que eu tive, eu acho que até hoje na minha vida em ensino remoto, em termos de resultados. Eu coloquei o plano de ensino hoje no SIGA-A, eu peço desculpas ter atrasado tanto, mas é que está uma correria de preparação de aula, que vocês não têm noção, tá? No ensino médio, por exemplo, para conseguir fazer... Aqui no superior até foi super tranquilo, porque eles simplesmente decidiram começar 2021 e ponto, né? Como se 2020 tivesse sido as APNPs. No ensino médio não dá para fazer isso, então, para vocês terem uma noção, eu tenho 3, 4 turmas no ensino médio, e eles vão fazer todo o ano de 2020 em um semestre. E todo o ano de 2021 em outro semestre. Então, eles compactaram tudo. Na verdade, minha carga horária ficou 4 vezes maior do que era antes. Então, a correria está, assim, enlouquecida. Eu tenho passado... Quando eu não tenho aula, eu estou preparando aula, né? A Vera perguntou se é no SIGA-A ou no Moodle. Eu coloquei no SIGA-A e eu também postei no Moodle. Tá, Vera? Não sei se vocês tinham visto o plano da disciplina antes de hoje, mas antes de hoje eu tinha feito uma prévia que o coordenador do curso tinha pedido para preparar, mas como o SIGA é o nosso oficial, então eu preenchi, imprimi em PDF e compartilhei. Agora o plano de ensino oficial é o que está no SIGA. Por quê? Porque antes eu tinha colocado por semanas. Porque quando eu preparei o plano de ensino de vocês, o inicial, não tinham passado para a gente ainda quando ia ser sábado letivo, quando não era, as datas de aula certinho. Aí eu coloquei semana 1, semana 2, semana 3, mas eu não gosto muito disso, eu prefiro ter a data específica para todo mundo poder se orientar com isso, quando vai ser tal aula, quando vai ser isso, aquilo. Então, o nosso oficial é esse do SIGA-A, tá? As presenças, que agora com o SIGA-A a gente acaba tendo que dar as presenças por aula, elas vão ser destinadas pelas atividades da semana. Vocês vão ver que toda semana vai ter 1 ou 2 questões no Moodle, que depois a gente vai falar um pouco sobre o sistema de avaliação, elas vão compor uma nota, né, uma das 3 notas da disciplina, e as presenças vão ser dadas conforme vai se fazendo aquelas atividades. Aí o camarada pode pensar assim, mas e se eu não fizer uma das atividades, vale 1 ponto? Tive que viajar, alguma coisa assim, não quis fazer. Sei lá, né? Bate uma bobeira às vezes. Bom, aí vai ficar sem aquele ponto e aí fica sem a presença naquela aula, referente àquela semana. Tá? E as regras de presença são as mesmas e tais, mas eu com certeza vou fazer uma vista grossa nisso, porque eu sei que não é muito fácil a aula, ensino remoto, é uma dificuldade para tudo. Eu tive que tentar me isolar aqui na casa, porque estava um barulho em volta, então às vezes, como a gente estava falando ali com o Lúcio no início da aula, é complicado às vezes até para se concentrar, né? Por vários motivos, tá? Então a gente vai ter aqui, diferente das APNPs, de quem se inscreveu lá, eu não tenho a listagem aqui de quem escreveu na PNP, não vou fazer a menor referência de dados de quem estava lá e quem está aqui, tá? É vida nova, seguimos um começo novo aqui. Semana passada eu queria ter feito essa aula, mas eu tive um problema no computador, que são as atualizações do Windows 10, ele sempre me derruba por um dia quase, tá? Então eu tive uma e hoje quando eu liguei o computador às 6h30 para não dar problema. E ele começou a atualizar o computador, eu pensei, meu Deus, né? Não, de novo não, né? Que é o que tinha acontecido lá naquela outra semana.
Mas aí ele conseguiu, eu acho que era 7h45, ele conseguiu abrir o computador. Isso acontece também, pode acontecer com qualquer um, tá? Por isso que eu não vou fazer presença nessas aulas síncronas. Aí duas questões, que são orientações aí do campus, né? Primeiro, eles não nos obrigam a fazer aulas síncronas, né? A preferência é por assíncronas para dar essa mobilidade para as pessoas. Alguns estão trabalhando aqui ou ali. E outra que disciplinas que nem essa, que tem só 2 períodos da noite, que não façam aulas síncronas todas as semanas, que seja semana sim, semana não. Tá? Isso foi uma orientação que foi passada pela direção de ensino e pelo coordenador do curso. Eu nem entendo direito porque, enfim, tá? Não sei se vocês tiveram aula com o professor Fosqueira hoje. Tiveram hoje? Sim, hoje ele deu aula. Ele vai fazer todas as semanas aula síncrona ou não? Não. Tá. Então... Tá. Então ele está seguindo a orientação da coordenação também. Enfim, aqui a gente vai ter 20 semanas ao invés daquelas 10 da PNP. Eu espero, pelo menos eu faço o possível para que o ritmo seja de acordo, né, para não pesar demais. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, e as aulas do ensino remoto são sempre muito mais intensas e pesadas. Hoje à tarde eu fiquei à tarde em reuniões porque um professor de história estava atropelando os alunos com tanto conteúdo, e ele tinha um período só na semana, né? Então isso aí a gente tem que tomar cuidado também para que vocês consigam dar conta de todas as disciplinas. Eu não sei se os outros professores têm essa preocupação, mas eu estou falando para vocês que eu tenho essa preocupação, porque o objetivo aqui é que vocês consigam usufruir, pelo menos, o mínimo possível, né, dentro dessa condição, de todos os conteúdos, de uma maneira agradável, né, que não seja uma experiência ruim aí, que afastou tanta gente das APNPs no ano passado também, tá? Quem quiser falar, ou levanta o braço, ou me interrompe. Nas reuniões do IF, eu sou o chato que vive interrompendo as pessoas falando, porque eu quero falar, e aí essa coisa de levantar a mão, às vezes, nem é na hora certa, né? Às vezes a gente quer complementar uma ideia, e aí a gente se atropela. Então, fiquem à vontade para me atropelar, tá? Bom, a gente vai ter uma atividade em cada semana. A primeira semana foi de ambientação. Muita gente reclamou da semana de ambientação, por que ter aquilo lá? Mas era uma obrigatoriedade que o Conselho Superior impôs para que o calendário retornasse, tá? Então não é culpa de, se é culpa de alguém, é do Conselho Superior, né, que pediu essa semana para poder acolher todo mundo de volta, né? Então, não sei se contemplou todo mundo, mas enfim, né, uma aula a menos que a gente tem aqui para poder passar o nosso conteúdo, tá? O que a gente vai estudar? A gente vai estudar basicamente as etapas do método estatístico, mas com alguma profundidade, tá? Eu estou fazendo uma experiência por conta dos PowerPoint narrados, tal. Em geral, eles vão ter 20 minutos, tá? Mas a dimensão deles de 20 minutos, se eu fosse calcular em hora-aula e tudo mais, mais os exercícios, daria mais do que os 2 períodos que a gente trataria na semana. Tá? Mas de uma forma mais suave. Por quê? Porque não é aquela coisa de eu pedir para vocês fazerem o exercício na hora, esperar um tempo para fazer e resolver. Eu já ofereço os exercícios para vocês e também ofereço os exercícios resolvidos passo a passo, até mais passo a passo do que eu faria em sala de aula, porque a gente não teria tempo para fazer isso. Então, a gente vai ter a possibilidade de ter mais exercícios, tá? Eu não sei se tem alguém, o pessoal do meio ambiente não me passou a listagem deles. Eu acredito que a gente possa ter algum colega que seja do TGA, do Gestão Ambiental, tá? Mas independente disso, sempre que eu lançar os exercícios, eu estou lançando aplicado aos 2 cursos, ao processos gerenciais e à gestão ambiental, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem colegas de lá. Na PNP era meio a meio, tá? Na PNP 1, no primeiro ciclo. Tinha bastante gente do meio ambiente, eles aproveitaram bastante. Tanto que no segundo PNP eu acabei nem oferecendo a estatística. Quem ia fazer na segunda PNP era o pessoal da gestão ambiental.
Então, eles já fizeram no primeiro ciclo. Agora, nada impede de que vocês, do processo gerenciais, façam também os exercícios de gestão ambiental, porque muitas vezes a gente acaba destinando, como gestor, em aplicações de meio ambiente, tá? Então, pode ser importante também. Deem uma olhada, pelo menos, tá? É o mesmo processo, vocês duplicam a quantidade de exercício, caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram aprofundar um pouco a questão de conteúdos, tá? Então, a gente vai... tem duas partes, né? A gente tem a estatística descritiva e a estatística inferencial. A gente vai dividir mais ou menos, assim, a metade do tempo na descritiva e a segunda metade do tempo na inferencial. Eu tenho estudado muito sobre, eu não sei se vocês já ouviram falar no termo data science. Não, que é a ciência dos dados. É como tratar de grandes bancos de dados que as empresas agora conseguem gerar, porque a nossa tecnologia está avançando demais, então a geração de dados já não é mais um problema. O que é o problema? É detectar os erros, os problemas nas bases de dados e tirar algum benefício ali daquela base de dados. Já te passo a palavra, tá, Vitor? Só um segundinho. E como é que eu vou tratar aquela base de dados para tirar conclusões a partir daquilo? Então, a primeira coisa que eu falei, como limpar os dados, organizar, é a estatística descritiva. A segunda parte ali, como tirar insights, que é o termo correto, tá, a partir desses dados, também é baseado na estatística inferencial. Tá? E daqui a pouco eu já explico o que é. Quer falar, Vitor? Fica à vontade. Sim, eu lembrei que esse termo sobre isso. Tá bem cortado, Vitor. Oi? Oi, agora melhorou. Tá escutando? Agora sim, estava cortando, Eu tava vendo a gente não ouvia. Eu tava vendo que esse termo, data science, o salário pode chegar até 21 mil, para ter uma ideia, por mês. A Tá, pessoa se que querem trabalha com falar isso. sobre salários dessa área, eu posso falar. Eu já estudei bastante sobre a área como completa e eu estou pensando como uma segunda profissão daqui a pouco. Não fala não, que é para não dar depressão do professor. Então tá, como o Felipe está pedindo ali, só fazer essa breve inclusão, porque tem a ver com a disciplina é a base. Na verdade, os novos empregos que estão sendo criados nessa área de gestão estão diretamente ligados ao desenvolvimento da tecnologia e a essa interpretação e utilização de bases de dados, tá? Isso é tão importante para vocês terem uma noção que onde se guardam essas bases de dados muitas vezes são em navios em movimento, para que diminua o risco de ter infiltração, de ter roubo de dados, na verdade, tá? O Vitor estava falando ali de salários, é uma coisa que eu tenho sonhado bastante nessa área de data science, mas eu vi que os empregos mais baixos da Dell, por exemplo, que fica até perto do campus, ali um pouco mais perto, né? Partem de 15 mil reais, tá? Agora, putz, eu não sei, eu tenho pensado muito no que é o nosso Brasil, como anda, né? E como a gente anda chateado com o Brasil. Aí eu fui pensar, assim, em termos mundiais, tá? A média de salário em outros países, em geral, quando se fala em comparativo de salário, se fala em quanto se ganha o ano inteiro, não mensalmente. Mensalmente é uma coisa muito nossa aqui na América Latina, tá? Mas a média de salário de data science é 120 mil dólares. Vamos arredondar o dólar aí, que sempre pula para 5,60, 5,80. Vamos arredondar para 6 e vamos multiplicar esses 120 mil por 6 para ver quanto dá em reais. Dá 700 e lá vai pedrada. 720 mil reais. Aí divide por 12. Eu vou usar a calculadora aqui, porque esse tempo aí de pandemia está me deixando velho para fazer os cálculos de cabeça. Mas vai dar um valor bem alto. 720 mil dividido por 12, 60 mil reais. Por mês. Tá? Aí pergunta por que os caras não têm 13º salário. Precisa?
Pô, o 13º salário deles leva um ano para ganhar no IF. Então, assim, é complicado. Mesmo aqui no Brasil, um salário de 15 mil é fantástico, né? Vamos combinar isso, tá? Para alguém que não precisa ter tanta formação. Os salários desse data science, se tu vai avançando, ganhando as certificações, né? Tu chega fácil a 30, 35 mil reais. No Rio Grande do Sul, tá? Lá em São Paulo, os salários sempre são maiores. Chegam a 50% maiores, dependendo da área. Tá? Não sei se eu te ajudei aí, Vitor. E Felipe também, que tinha pedido. A Josiane falou Sim, que o esposo dela faz essa pós na Unicinos. É o melhor caminho neste momento, tá? Eu sou matemático de formação, até desculpa, não me apresentei no início, né? Mas é que eu imagino que eu estou só continuando aquele 1 mês de aula que a gente teve ano passado. Mas eu sou matemático de formação e eu fiz mestrado em administração de empresas, numa área chamada pesquisa operacional, que não é muito comum, mas voltado para finanças. E antigamente alguém me dizia assim, que caminho que eu vou nessa área de processos gerenciais ou ADM, né? Eu dizia, vai para finanças. Se tu gosta de números, tem alguma habilidade mínima com números, vai para finanças, porque o pessoal da área sabe muito pouco, tá, na prática. Um pouco mais que se estude, o avanço é bem grande. Agora eu já não falo mais isso. Tá? Finanças agora lotou de pessoal. Tem muita gente que acha que pode ficar milionário e já não consegue mais nem bolsa de valores. Porque a bolsa de valor está meio equilibrada, os ganhos são bem baixos hoje em dia. A área que está em voga agora seria o Data Science, que seria a análise de bancos de dados com tamanho gigantesco, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou me preparando para fazer algumas certificações, tá? O que ajuda também a dar as aulas de estatística, né? Porque aí eu consigo trazer aplicações mais aprimoradas para a área de processos gerenciais. Tem um local que se faz competições, que é do Google, tá? Eu vou postar o nome aqui, porque se falar diferente pode parecer um palavrão, é Kaggle, tá? Esse lugar aí, ele é associado ao Google. Ele é direcionado a pessoas da área de vocês, de administração, processos gerenciais, que começa a trabalhar com bases de dados. A premiação normal, para quem ganha uma competição dessas, é de $5.000. E aí tira uns 30% lá de imposto de renda, dá uns $3.700. Multiplica por 6, dá uns R$23 mil uma competição dessas. Há uns 2 ou 3 dias atrás, eu estava aqui mexendo, brincando nos meus cursos aqui de programação, e eu recebi um convite para participar de um desses. Não, eu não ganhei nenhum ainda, tá? Quando eu começar a ganhar, eu saio do IF e vou trabalhar só com isso por uns anos. Mas veio uma base de dados sobre transmissões, não sei se vocês já ouviram falar, mas nos Estados Unidos tem muito aquelas antenas direcionadas para o espaço, captando frequências, tentando buscar vida em outros planetas, vida inteligente, né? Eu pensei, poxa, legal, bacana, minha área, né, de nerd, lá do passado, de gostar de alienígenas, né? E eu fui baixar a base de dados. Para começar, ela tinha quase 100 gigabytes. Gigantesca, tá? E aí, bom, sempre se fala em Big Data, eu estou começando agora, na verdade, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o doutorado, a minha base de dados era uma planilha do Excel, que tinha 15 mil linhas. Já é bastante. Tá? Já foi muito difícil de trabalhar na época. Essa base de dados alienígenas tinha 97 mil linhas. Então, a gente vai trabalhar aqui, vocês às vezes vão dizer assim, mas para que tanto número naquele exemplo, professor? Isso não é nada perto do que realmente acontece lá fora. Tá? Aí, quando eu tenho 97 mil linhas, a gente começa a entender a real necessidade de fazer uma amostra, que é a aula desta semana, né? Que é o que está lá no painel. Eu até consegui ampliar mais do que eu faço. Eu dobrei as técnicas de amostragem do que a gente tem em sala de aula. Tá? Porque em sala de aula a gente quer explicar mais, a gente quer conversar também sobre as aplicações, né? E aí não dá tempo de fazer tudo. Eu não esqueço uma reunião do processos gerenciais que o Lúcio falou que falta aquela empatia de sala de aula para aplicar as coisas, né? Isso é o que eu mais sinto falta. Então, eu acho que nesse ensino remoto eu estou conseguindo
mudar um pouco até os PowerPoints, estão muito melhores do que o da PNP, e eu estou conseguindo puxar um pouco mais, mas inspiração daquela fala do Lúcio lá, tá, Lúcio? Então, quando tu vê algum PowerPoint ali, eu estou sempre pensando nisso, e tentando, porque não é uma coisa que a gente estava acostumado a fazer, né? Então o que eu falava muito de experiência, que tinha na prática, eu estou tentando trazer nos PowerPoints já também, tá, o máximo possível. Então, assim, a estatística agora está dominando, tá? Até pouco ter 2 períodos, isso aí eu já falei com o coordenador que deve estar nos deixando agora, porque ele está assumindo a direção de pesquisa, né? Então ele vai sair do cargo. Eu acho que no início de junho a gente vai ter eleição para o novo ou para a nova coordenação. A gente vai saber quem é que vai assumir, tá? Então, assim, qual foi o meu pensamento quando eu organizei a disciplina? Foi fazer um conteúdo, um assunto por semana ali, tá? Por aula. Eu estou conseguindo trazer coisas novas já baseado nessa análise de data science. Por exemplo, quartis eu não trabalhava antes, tá? E é fundamental para essa área. Gráfico de box plot, não se assustem com os nomes, por favor, tá? Eu já fiz o de box plot, já foi o primeiro que eu fiz as PowerPoints, e eu acho que ele ficou muito bom para aprender o passo a passo. Porque como é que eu vou desenhar um gráfico aqui na tela? Pois, isso me arrebenta, essa história de ensino remoto. A gente vai trabalhar também com algo que eu já não conseguia mais trabalhar por conta do tempo, que era o dimensionamento da amostra. Como que eu sei o tamanho da amostra que eu tenho que retirar? Tá? E em Data Science, como é uma mistura de estatística com inteligência artificial, que foi a área do meu mestrado, eu consegui juntar daí tudo isso para fazer mais sentido. Então, a gente tem várias amostras. Eu tenho que fazer uma amostra que é um conjunto de treinamento e outra amostra que é o conjunto de teste. Então, o que faz? Eu tiro uma amostra da minha base de dados, mando para a minha inteligência artificial, que aí é programação, aí não é dessa disciplina aqui. Mando para lá. Aí ele vai treinar, ele vai aprender com aquela amostra, por exemplo, aconteceu isso, aquilo, então vai acontecer isso, outro. Aí muda toda a configuração, aconteceu isso, aquilo, vai acontecer essa outra situação. Ele vai aprendendo, por isso o nome inteligência artificial. E aí eu tenho uma segunda amostra, que é a amostra chamada de teste. O que eu faço? Depois de toda aquela mescla que eu fiz treinamento na inteligência artificial, eu vou pegar esses dados que eu guardei para teste e vou botar um por um, para ver se ele acerta a minha resposta ou se ele não acerta a minha resposta. Tá? Então a estatística está... O que antes a matemática era um motorzinho, a estatística está assumindo esse papel de motor dessas inovações. Tá? Tanto a inteligência artificial, data science, tem vários termos aí que eu vou trazendo para você se acostumar e explicando um pouco. Caso alguém se interesse, aí pode, com certeza, seguindo esse caminho. Tá? A gente vai ter 3 notas, tá, nessa disciplina. A gente tem ali a avaliação 1 e a avaliação 2. A avaliação 1 é no dia 24 de junho. Eu não penso na data do 24 de junho, eu penso na semana do 24 de junho, porque eu vou deixar a semana inteira para ser feitas as questões. Não vai ser muito diferente das atividades que eu já estou lançando durante a semana, tá? Não deve passar de 2, até por causa do tempo, né? A gente não consegue muito tempo para fazer. A avaliação 2 vai ser no dia 19 de agosto. Lembrando que a nossa última aula é no dia 26 de agosto. Aí tem 2 semanas de férias e aí volto para o semestre 2, tá? Para o segundo semestre do ano. Então, eu vou ter essa primeira avaliação, segunda avaliação e uma terceira avaliação, que seria a soma de todas as atividades que são feitas durante a semana, tá? E que lá no final, eu vou deixar uma data para uma recuperação. Quem não gostou de alguma nota, passou e não gostou da nota, ou não conseguiu fazer uma das avaliações, aí pode dar uma recuperada naquela nota, tá? Antes de ficar só na beira do exame final lá, que exame já é uma pedreira, exame online, meu Deus do céu, né? Eu tenho até medo disso. Eu prefiro nem precisar do exame final, tá? Eu vou tentar fazer as aulas 5 na semana sim, semana não, tá? Como é o recomendado, tá?
Independente disso, vocês podem mandar um e-mail, vocês podem mandar um aviso lá no fórum, pedindo, professora, a semana não tem aula 5, mas eu preciso de uma explicação, não vou conseguir ficar no atendimento, marcar, me dá um toque, 8h30 eu apareço aqui, se não tiver aula de Fosqueira, eu posso aparecer antes, para não matar a noite de vocês também, tranquilo, tá? A noite de quinta-feira eu dedico a atendimentos, dedico a aula com vocês, a tirar dúvidas, tá? Isso aí não fiquem com medo de entrar em contato, por favor, tá? E perguntem, antes de pensar em desistir porque não entendeu uma coisa aqui ou uma coisa ali, entre em contato, perguntem. O Lúcio já me conhece aí de outro curso, a Ana conhece lá de andar lá pela sala dos professores, né? Eu sou um cara super acessível, tá? Nunca deixei de atender ninguém. Então, é conversando que a gente consegue resolver os problemas, na verdade, tá? Eu espero que a experiência seja melhor do que a da PNP. Não que tenha sido ruim, eu acho que foi boa em termos de resultados. Nenhum outro professor conseguiu tanto aproveitamento nas disciplinas da PNP quanto aquela estatística aplicada, tá? Quem não fez a PNP vai aproveitar muito mais, porque a gente vai ter muito mais... isso mesmo, Ana. A gente vai ter mais conteúdo, outro conteúdo que eu não falei, que eu quero trazer também, e que é importantíssimo para Data Science, quem quiser ir para essa área, e importantíssimo para quem quiser ficar na área de gestão também, né, nos cargos mais tradicionais, que é correlação e regressão linear. Então a gente vai até quase o final estudando uma variável, quando chegar na correlação e regressão a gente vai estudar duas variáveis, o como uma vai afetar a outra variável. Isso é muito importante aí, principalmente na área de gestão, pelo que eu já vi na prática e tudo mais, tá? A minha estrutura das aulas que estão sendo disponibilizadas é sempre ter um PowerPoint narrado, eu sempre disponibilizo o PDF daquela aula narrada para quem quiser imprimir, quem quiser estudar. Eu, experiência própria, eu vivo imprimindo coisa e depois fica empilhado, eu não consigo nem tempo para ler depois. Né? Eu prefiro ler, eu prefiro acompanhar no ao vivo mesmo. Sempre vão ter exercícios, tá? Exercícios resolvidos, para quem quiser, além dos exemplos do PowerPoint, poder exercitar um pouco mesmo. Aí eu faço em arquivos separados para eu poder pegar só os exercícios, tentar fazer, depois baixar os resolvidos e poder comparar para ver como é que foi, tá? Mas eu tenho tentado fazer tudo muito no passo a passo, tá? Para não ficar nenhuma dúvida naquelas questões ali, tá? A gente vai ter sempre, menos na semana de avaliação, a gente vai ter sempre aquelas atividades semanais. Eu vou tentar focar em uma, duas questões no máximo, tá? Não passando disso e focando sempre nos conteúdos principais daquela semana. Na data da avaliação, aí eu não vou deixar conteúdo, eu não vou deixar exercício, eu não vou deixar nada. Aí vai ser só avaliação a semana inteira para resolver, ok? E se chorar um pouquinho, eu posso dar um dia a mais, 2 dias a mais, não tem problema nenhum. Da minha parte, não tem problema nenhum. Eu acho que a questão toda aqui é o aprendizado, é fazer com que essa disciplina mesmo do jeito remoto, ela possa significar alguma coisa na formação de vocês. Representar aquele tijolinho a mais, que eu acho que é o grande objetivo dessa disciplina de estatística aplicada. Aí, lembrando, eu tinha esquecido de falar antes, eu estou esquecendo quase tudo, tá, pessoal? Eu estou meio que virado num alcoólatra aqui, em vinhos, né, da minha herança italiana. Essa pandemia aí, sem um vinhozinho, não dá nem para dormir. Às vezes eu vou dormir 4 da manhã, porque eu não consigo, simplesmente. A ansiedade de ter que ficar preso, não conseguir falar com as pessoas, né? Mas... eu cheguei a falar com o coordenador há uns 2 anos atrás para aumentar a carga horária de estatística para ter mais tempo de trabalho, já que ela está se tornando uma ferramenta. Eu sei que tem gente que não gosta de números, né? Mas faz parte do processo do gestor, né? Só que, assim, o que acontece? Semana retrasada a gente teve uma reunião, se eu não me engano, de processos iniciais, ou na outra semana, agora eu não lembro, né? E que as avaliações sobre o curso geraram a questão de que o curso é longo demais. Se eu não me engano, são 5 semestres o curso, né? Então, agora a gente está fazendo é obrigatório, nesse período, a gente já está fazendo uma renovação do PPC,
avaliar o que deu certo, as disciplinas que não estão funcionando, né? Fazer uma avaliação de todas as disciplinas e do contexto como um todo, né? E a ideia da coordenação é reduzir para 2 anos o curso. Não sei se vão conseguir fazer isso, né? Eu já acho que tem muitas disciplinas que têm carga horária pequena para o que ela se propõe, né? Estatística é uma delas, é a que eu posso falar, né? A matemática financeira eu não reclamo, eu tenho um monte de saudade de trabalhar com a disciplina. Quando eu entrei no campus, era só eu de professor de matemática, então eu trabalhava. A última turma que eu tive foi sensacional de matemática financeira também. As de estatística passa muito rápido, né? Porque, por serem só 2 períodos, passa muito, muito rápido. Vai ver, pum, já está lá nas últimas semanas. Mas eu espero realmente que essa disciplina possa sempre agregar você, seja na carreira como gestor, seja em caminhos tecnológicos, quem quer ir para esse caminho aí de data science, eu recomendo muito, tá? Eu acho que é uma categoria de profissionais que está se destacando pelos salários bem mais altos do que outros. Alguns dados estatísticos aí, só para encerrar minha fala inicial, eu dou uma palavra para alguns de vocês. No chamado primeiro mundo, que é uma classificação que eu acho que vai cair logo, logo, tem uma deficiência e uma demanda por 45% de profissionais dessa área de data science. Ou seja, o mercado todo que existe, praticamente só metade é ocupado por profissionais. A outra metade está esperando profissionais serem formados na área. Tá? Aqui no Brasil chega a 75% esse número de profissionais. Eu estava olhando, agora eu não lembro, antes da aula, eu estava zapeando ali entre Record, Globo e outros noticiários, e eu vi alguém da área de tecnologia da informação, que é uma área de administração, processos gerenciais, falando que as universidades, institutos e faculdades não estão dando conta na formação desse tipo de profissional ligado em administração e direcionado para a área de tecnologia. Por isso que se paga tão bem. Quando tu consegue um funcionário desses, tu não quer perder essa pessoa, porque precisa de treinamento, né, principalmente. Tá? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém precisar aí de links, de cursos, de coisas, para vocês terem uma ideia, tem uma plataforma chamada Udemy, UDEMY, que tem cursos a R$22,90, R$27,90, que te dão uma base assim muito boa, isso mesmo, Felipe. Dá uma base bem razoável para tu começar a te aprofundar em várias áreas, tá? Eu como eu não sou um milionário, eu estou usando esses cursos aí para poder aprender um pouco mais dessa área. Por quê? Porque eu tenho a base estatística de formação, tenho a base de inteligência artificial da pós, né? Então, para poder encaixar isso aí, você sabe que teoria e prática são 2 coisas que são muito diferentes. Então, só a experiência de mercado é que faz esse link de forma a te tornar um profissional extremamente capacitado e competitivo, né? Então, eu estou... Assim, o Coursera também. O Coursera é bom que te dá uma certificação na área, né, Vitor? Então, isso aí é fundamental, né? Na verdade, pode ser de qualquer área para ir para Data Science. Tendo as certificações de mercado, tu faz o que quiser e cobra o que quiser, tá? Sim, algumas certificações... As melhores certificações sempre são pagas, mas... eu vou perguntar para vocês aqui, quando vocês se formarem, dependendo da área que vocês vão atuar, vocês vão precisar do registro do CRA do Rio Grande do Sul, tá? Para vocês terem uma noção, eu fui o primeiro registrado como mestre no CRA, então o meu número é ME de mestre, né? 00001, parece um irmão metralha, né? Da Disney. Então, e eu pago R$400 para o CRA por ano para ter o registro e poder atuar na área de administração de empresas, tá? Então, é a mesma coisa que essa certificação aí que tu mencionou, Vitor. Só tem que achar qual é a melhor certificação para a área em que tu quer atuar. Aí tu reduz o teu custo, na verdade, né? Aí o único problema é que a certificação é em dólar para Data Science, né? Já que as certificações são fornecidas lá fora. Pode falar, Vitor. Eu preciso tomar uma água aqui que secou a garganta.
Eu estava fazendo um curso Vitor? Falhou aqui, não estamos te ouvindo. Então, por a gente ser América Latina, Tá complicado, Vitor. Não dá para te entender. Por falar em tecnologia, tá meio robotizada a voz. então eles analisam cada caso, né, e dão a certificação gratuitamente. Pra ter uma ideia. Ah, no Coursera? Oi? Conseguiu? No, Tá escutando? Isso, no Coursera. aham, Eles fazem uma análise, tu tem que escrever 300 sim. palavras, né? Né? Eu fiz pela Universidade de Londres, para ter uma ideia. Tu já conseguiu a certificação? Eu não consegui, eu tinha perdido o prazo, eu vou pedir Aham. novamente agora. Ah, que legal, mas é uma informação muito importante aí, né? É, sim, Universidade de Muito Londres. legal. Tava fazendo gerenciamento de marcas, para ter uma ideia. Aham. Ah, legal. É, Pô, olha que experiência rica aí para formação, né? Muito sim. bacana, muito bacana. Ah, tem cursos em vários lugares aí do mundo que ou são com custo bem baixo ou sem custo, até ligado a universidades, que nem o Vitor falou, a Universidade de Londres, né? Que é o que eu chamo escarafunchar. Às vezes a gente perde tanto tempo aí com Facebook, com porcaria que não influencia em nada na nossa formação, só piora, na verdade, enquanto a gente podia fazer outras coisas, tá? Para vocês terem uma noção, eu estou fazendo esses cursos aí eu estou fazendo 5 cursos na área de Data Science, cada um de estatística voltado para isso, o outro de linguagem de programação, outro de inteligência artificial, e aí começou a superaquecer, né? Aí eu lembro bem como é que vocês devem estar no ensino remoto, né? À distância, com o cérebro pegando fogo, né? Aí eu peguei e me inscrevi num curso de francês. De repente, eu nunca vou usar na vida, nunca vou conseguir ir para hoje eu não tenho nem dinheiro para ir para a França, mas não sei, né? E um curso de línguas é bom porque ele alivia a cabeça da gente, né? É uma coisa que a gente não tem aquele compromisso de a disciplina tem que ser aprovado, isso, aquilo, ou eu estou fazendo o curso por conta da minha formação, que é importante e tal. Ele te alivia a cabeça, assim, e dá uma zerada na máquina, né? Isso é muito importante. Eu não sei se ficou alguma dúvida que vocês queiram comentar, pessoal. Não, Não? Posso fazer a prova surpresa, então? Primeira não. aula eu sempre faço prova surpresa. Não, também? Que sacanagem. Bom, então, eu vou ter que ver como é que a gente vai fazer as dinâmicas, né, de sala de aula, porque sem um quadro, desculpa falar, eu me sinto pelado. Totalmente pelado, né? Porque eu escrevo muito, eu falo muito baseado no que está escrito, então eu vou tentar trazer em algumas aulas alguns tópicos para projetar e a gente discute a partir desses tópicos em referência à aula da semana ou das 2 semanas anteriores, no caso, né? E tentando relacionar com aplicações, né? Acho que isso aí é fundamental. Aí, de novo, pensando ali no Lúcio, que fez aquela reivindicação muito justa naquela reunião lá. Enfim, eu acho que hoje era mais isso, né? Conversar um pouco sobre a disciplina que falhou semana passada. Deixa eu ver. Cheio de papel aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato, para falar o que quiserem, trazer alguma aplicação, que nem foi esse bate-bola aí com o Vitor, o Felipe ajudando ali também no chat. Acho que é isso por hoje. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Vocês têm uma agenda das aulas do professor Fosqueira? Ele marcou quais são as aulas que ele vai dar síncronas? Não, a princípio ele vai ser mais ou menos sobre demanda. Ele criou um grupo no Whats, Uhum. onde ele vai avisar se vai ter aula ou não. Certo. E, assim, não tem nada definido, assim. Tá. Se der, tem, se não der, não tem. Tá. A gente mantém nossas aulas às 20h30, como seria da disciplina, para vocês fica bom?
Acho até que dá uma folga para quem vem do trabalho, alguma coisa assim, dá tempo de comer alguma coisa, tomar um banho, alguma coisa assim, né? Tá. Até porque, assim, acho que só quem vem do professor Fosqueira, acho que sou só eu. Sério? Eu achei que toda a turma, mais ou menos toda a turma, né? Eu também. E a Vanessa também. os outros colegas não estão fazendo, são de outras turmas, então acho que também são muito pipocado da aula anterior. Aham, tá. Fica muito esburacado essa questão. A PNP ajudou a estourar um pouco isso também, né? E acho que no próximo semestre vai pipocar mais ainda. Uf. Bom, veremos o que vem pela frente. No próximo semestre vai ser muito louco, porque com vocês vão estar em 2021 e eu vou estar começando 2021 com os outros alunos. Vai ser uma coisa muito doida, muito, muito fora da casinha. Enfim, a gente deixa pré-agendado, então, para daqui a 2 semanas, às 20h30. Eu já vou criar um espaço ali, tá? Vocês me avisem se o ritmo tiver complicado de seguir, por favor, das atividades, principalmente das semanas, ou dos conteúdos, se tem que dar uma parada ou não, tá? Vão me passando esse feedback para eu poder ter uma ideia também, tá? Porque se não tiver nenhum feedback, eu vou tocando do jeito que eu achar que é consistente, tá? Não quer dizer que é o jeito perfeito, por favor, né? Simplesmente é o jeito que eu acho, tá? Então a gente fica pré-agendado para o dia 27, tá? Se der algum problema, aí me avisem também, tá? Me mandem um e-mail que eu recebo no celular, é quase como se fosse um WhatsApp também, né? A representação da turma é a Ana e o Lúcio, é isso? Ou é só a Ana? Tá, eu vou passar depois, Ana. Eu e o Lu. Tá, eu vou passar o meu WhatsApp para Colegas de vocês outras dois. turmas aí que eu tô vendo, né? O Vitor, o Gustavo. Também, o Vitor também é representante? Não, são colegas de outras turmas. A Tá, eu vou ver Josiane. depois como é que a gente faz com o WhatsApp, de repente a gente... Putz, que mais um grupo, eu não sei se vocês vão ter saco para aguentar mais um grupo de WhatsApp, né? De repente eu passo o meu WhatsApp para vocês dois e qualquer problema que surja, vocês me passam imediatamente, pode ser? Qualquer coisa adicionem, né? Pode também ser. a gente. Também. Tranquilo, tranquilo. É mais fácil fazer um grupão só, um surubão só, do que vários grupos. Pois mais grupo é um inferno. Eu já estou com 3 grupos só do ensino médio aqui. Sábado, 11 da noite, eles ficam mandando mensagem. Imagina como é que é. Eu tenho que silenciar ou desligar o celular. O Lúcio tinha levantado a mão, não sei o que tu quer falar, Lúcio. Não, eu ia perguntar sobre a data do próximo encontro, para ficar certo. Então, sem ser da semana que vem, é o outro, 27, né? Isso. Aí, se acontecer alguma coisa no meio, aí me avisem também, né? Qualquer coisa, se for preciso, a gente antecipa, prorroga, ou faz um encontro maior, ou puxa para 7h30. Aí, por mim, não tem problema. Tá? A noite é para estatística aplicada, a noite de quinta para mim. Ok, pessoal? Ok. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? É um prazer estar recebendo vocês aqui. Vou fazer de tudo para que seja uma experiência proveitosa e agradável, né? E eu acho que é isso nesse momento. O Gustavo ali falando que é da gestão ambiental. Pô, Gustavo, então tu vai ter exercícios específicos para ti ali na disciplina, que eu acho que tu é o único da gestão ambiental. Seja bem-vindo aí ao nosso convívio aí. Tá? Então, pessoal, agradeço a disponibilidade de vocês, tá? É um prazer estar aí junto e vamos tocar do melhor jeito que der, ok? Contem comigo aí, a gente vai trocando bola aí. Se quiserem aplicar mais para um lado, mais para o outro lado, aí me avisem também. Certo? Então, uma boa noite para vocês, agradeço a presença de novo e a gente vai se falando, tá? Tá bom, boa noite.